Bom, agora uma reportagem que serve como alerta aos pais. Depois do já conhecido jogo Baleia Azul, perigosíssimo, novos grupos em redes sociais são investigados por incentivar o suicídio entre jovens e adolescentes. Em Goiás, uma série de mortes acende o alerta sobre este problema. As revelações de quem sobreviveu a esses jogos criminosos são assustadoras. Igor Pires Moreira tinha 15 anos, era cheio de amigos, tinha uma namorada e aparentemente vivia como qualquer outro adolescente. A rotina do Igor era assim: ele ia para a escola, chegava em casa, almoçava e vinha para cá. Passava a tarde com os jogos online, jogos esses que a mãe via, jogos comuns entre os adolescentes. Só que depois da morte, os pais acreditam que ele participava de um jogo muito mais perigoso, do qual ele nunca falou. No dia 21 de fevereiro, Igor se enforcou numa casa da vizinhança que estava vazia. Horas antes, ele tomou várias cartelas de remédios de pressão do pai. Quando a mãe descobriu, ele fugiu de casa. E quando nós chegamos no quarto dele, que eu fui até pegar o computador dele estava formatando. Quando ele sumiu, a primeira coisa que ele fez foi formatar o computador. A polícia acredita que Igor seja mais uma vítima de um grupo que se espalhou pelas redes sociais, conhecido como The Haters, ou os odiadores. Pelo menos 6 suicídios de jovens de Goiás estão sendo investigados. Em 5 casos, um elo em comum: a amizade nas redes sociais com o líder do grupo The Haters, que atende pelo nome falso de Igor Akbar. O principal alvo do The Haters são jovens com algum tipo de depressão. O grupo utiliza as redes sociais para induzir crianças e adolescentes a tirarem as próprias vidas. A lógica é parecida com o jogo da Baleia Azul, que estabelecia desafios que levavam os usuários ao suicídio. De Goiânia para Rio Verde, cidade a 3 horas da capital. Aqui encontramos Eunice e as fotos de Caroline, que aos 15 anos se jogou do alto do prédio da escola onde estudava. Foi da mesma forma que aconteceu em Goiânia. É isso que a gente tem ligação, sabe? O inquérito ainda não voltou de Goiânia, a gente não pode afirmar nada, não pode ter certeza de nada, mas eu acredito que tem alguma ligação, sim. Caroline fazia tratamento para depressão e distúrbios alimentares. A jovem chegou a cortar os pulsos, mas, segundo a família, parecia se recuperar. Fazia planos para o futuro e passava muitas horas no computador, mas sempre com a desculpa dos estudos. O que é que acontece com essa geração? Que é vazio de quê? Porque não é falta de amor, não é falta de carinho, é falta de quê? E de pensar que tem alguém que tem a capacidade de incentivar a outra pessoa a tirar a própria vida, isso é muito triste, sabe? A gente tem que fazer alguma coisa urgente. Os adolescentes se sentem vazios, sabe? Se sentem sem fé. A polícia já tem a identificação dos integrantes do grupo The Haters, mas a informação segue em sigilo para não atrapalhar a investigação. Indução ou auxílio ao suicídio é crime, com penas que variam de 2 a 6 anos de prisão. E pode ser duplicada se a vítima for adolescente. O Brasil registra, em média, 11 mil casos de suicídio por ano, segundo o Ministério da Saúde, e é a 4ª maior causa de mortes no país. O Brasil registra, em média, 11 mil casos por ano. Os idosos são os mais afetados, mas o crescimento de casos entre jovens chama a atenção. No mundo, é a 2ª maior causa de morte entre pessoas que têm entre 15 e 29 anos. No Brasil, é a 4ª maior causa nesta mesma faixa de idade. Está crescendo nesta última década, assustadoramente, o índice de suicídio numa população que deveria estar feliz, contente, cheia de vida. E isso é muito preocupante. O suicídio não tem um único motivo. É um acontecimento que envolve vários fatores. O que os especialistas estudam hoje são as dificuldades que as novas gerações têm com o excesso e a velocidade da informação, um ambiente cada vez mais competitivo, a cobrança e, principalmente, a falta de habilidade para lidar com as frustrações. Os pais
ouviram lá atrás, né, há mais de 3 décadas, de que não podia dizer não para não traumatizar as crianças, os adolescentes. E ao não dizer não, não colocar limite, satisfazer todas as vontades e, paralelo a isso, começar a fazer exigência de escola, toda essa pressão, toda essa contingência da tecnologia, da informação, tudo isso foi pressionando esses jovens e principalmente os adolescentes a cada vez ter que ser mais. Ele não foi treinado a ter resiliência. Resiliência é a capacidade de enfrentamento das adversidades. Alexandrina Meleiro, coordenadora da Comissão de Estudo e Prevenção do Suicídio da Associação Brasileira de Psiquiatria, diz que a prevenção é um caminho possível e lista os sinais que indicam que algo não vai bem e que não devem ser ignorados pelas famílias. São eles: mudança de comportamento, isolamento, tristeza, expressão de frases como "estou cansado de viver" e o abuso de drogas. Olhe nos olhos. Você vai ver tristeza, você vai ver angústia, você vai ver sofrimento, você vai ver a necessidade de ajudar essas pessoas.